bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente. Estamos no ar com transmissão de mais uma aula do curso técnico em finanças. E a disciplina aqui é Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Eu estou diretamente do Estúdio 7 e nós vamos juntos aqui até às 9 horas da manhã com a disciplina de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Hoje, 12 de julho do ano de 2022, e nessa transmissão estamos na última aula antes de a gente começar as férias, ok? Já estou até a caráter aqui com a minha camisa de férias. Beleza, minha gente? Tudo bem? Todo mundo muito ansioso, né? Semestre de muito trabalho, rojão pesado, mas é isso aí, uns diazinhos de folga para a gente conseguir voltar com as pilhas recarregadas aí, tanto nós aqui como vocês aí desse lado. Tá bom, minha gente? Beleza? Diretor, pode botar o slide todo aí na tela, por favor? Muito bem, então vamos lá, vejam só. Hoje vamos trabalhar a história do assumir responsabilidade, consistência, estado mental, trabalhar com convicções, porque isso é muito exigido. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. Isso aqui é muito exigido de qualquer profissional que trabalhe com finanças. Com todos os profissionais, de certa forma, mas com finanças, isso aqui faz todo sentido. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? E aí a gente vai mastigar os nossos processos de tomada de decisões e como eles vão influenciar, como eles podem nos influenciar profissionalmente, tá bom? Vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até às 9 horas da manhã. Sistemas econômicos e financeiros funcionam a partir da nossa mentalidade. Isso aqui é o nosso objeto de estudo na nossa aula de hoje, ok? Porque quando a gente fala de mentalidade, eu estou me referindo a... Deixa eu dar uma apagada aqui. Eu estou me referindo, quando eu falo de mentalidade, deixa eu circular aqui, estou falando da nossa forma de pensar e estou falando da nossa forma de agir, ok? Esses dois elementos aqui vão, de certa forma, eles estão nos bastidores aqui das nossas tomadas de decisão. Ok, minha gente? E assim a gente vai nessa toada na aula. Bacana? Mas, antes de mais nada, a gente está no nosso momento... Volta aqui para mim, diretor. No nosso momento hora de praticar. São conteúdos que nós trabalhamos na aula passada. A ideia é eu fazer o resgate neste começo de aula. Como estratégia, isso é uma estratégia de retenção do conhecimento. Nós discutimos esses pontos na aula passada. A gente dá uma retornada para refrescar aqui a mente e aí a gente parte para o nosso conteúdo de hoje. Beleza? Bacana, minha gente? Tudo bem? Pode botar o slide todo aí na tela. Diretor, por favor. Vamos lá. Inclusive, tem um detalhe, né? Na semana passada, o nosso ritmo de trabalho ele está tão intenso, né?
que acaba nos exigindo mais do que às vezes a gente aguenta. E isso tem acontecido na voz. Então, na semana passada, na segunda, a minha voz foi embora, e dei febre, e inflamou. E aí na terça-feira eu tive que ficar guardado para poder dar tempo me recuperar para o restante da semana. E aí na segunda-feira, inclusive, acompanhei a aula lá de casa. O Jorge Augusto ministrou a aula aqui para vocês, né? Estava falando de gestão voltada para o valor, e nessa toada a gente tem aqui algumas questõezinhas só para a gente resgatar alguns tópicos do que foi trabalhado na semana passada com vocês. Ok, minha gente? Por favor, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para interagir pelo chat, seja do IPTV, seja pelo chat do YouTube. Então, tem algumas questões aqui e nós vamos mastigar para que a gente possa processar essa retenção do conhecimento. A primeira questão: qual é o norte para uma gestão orientada para o valor? Esse é um ponto bem interessante para a gente começar a destacar. Vejam só, se existe, e aí é uma coisa interessante, se a gente vai praticar a leitura ativa. Eu estou lendo o texto e estou provocando o texto ao mesmo tempo, ou até aceitando a provocação do texto. Vejam, se eu tenho uma gestão orientada pelo valor, certamente deve ter uma gestão orientada por um outro princípio, que não seja necessariamente o valor. Sacam? Tem empresa que se orienta pelo valor. E tem empresa que se orienta por outro tipo de princípio? Certamente. Quando a gente fala de valor, aqui eu não estou me referindo necessariamente à dimensão puramente monetária. Sacam? Não é bem isso disso que eu estou tratando. É o valor no sentido mais amplo, de valoração, de estima, sabe? De capacidade de gerar literalmente valor, de crescer, de frutificar, de sustentabilidade, inclusive. A gente trabalhou já aqui em alguns pontos relacionados à governança corporativa, de que tem organizações que elas se orientam basicamente, e aí eu estou falando, basicamente mesmo, elas se orientam na busca da maximização de lucro. Pode voltar a imagem aqui para mim, diretor? Maximização de lucro. Ela vai focar apenas na geração de valor para os seus acionistas, na geração de fluxo de caixa para a empresa. Ou seja, elas seguiam apenas pela perspectiva econômica, da viabilidade econômica. Sacam? E quando eu falo de gestão orientada para o valor, eu já estou dando uma outra pegada. E a gente tem trabalhado isso, minha gente, das finanças, no projeto de aprendizagem interdisciplinar. A gente falou aqui, por exemplo, do tripé da sustentabilidade. No primeiro dia foi eu, como eu fiquei doente na segunda. Na terça, quem ministrou, se eu não me engano, foi o Jorge Augusto também. Então, e lá ele falou no projeto de aprendizagem, continuou tratando do tripé da sustentabilidade. Aí é uma outra bússola. Pode voltar a imagem toda para mim aqui, diretor. É uma outra bússola. É um outro guia
para orientar as tomadas de decisão na organização. Qualquer tipo de ação tomada, ela vai ser seguida das seguintes reflexões. O que eu estou fazendo é economicamente viável, mas outros dois pontos serão observados. O que eu estou fazendo é socialmente justo? O que eu estou fazendo é ambientalmente correto? E isso é muito forte. Isso é gestão orientada pelo valor, se conecta. Né? Quando a gente fala de tripé da sustentabilidade, lá no projeto de aprendizagem interdisciplinar, quando a gente chega e fala de gestão orientada para o valor na disciplina de sistemas econômicos e financeiros, se vocês perceberem, essas coisas elas têm aderência, elas se colam, né? Elas se complementam, elas se casam, ok? Então é este o ponto. Se eu tenho a sustentabilidade, uma gestão orientada pelo valor aqui, guiando as minhas decisões, eu jamais irei contratar pessoas e explorá-las numa relação, num contrato de trabalho, entendem? Por quê? Porque se eu explorar a minha mão de obra, isso pode ser economicamente, financeiramente, um alívio do ponto de vista de custo, mas isso é socialmente equivocado. Então, não adianta mais a empresa focar só no econômico, ela tem que olhar para o social também. Até porque tem um outro elemento aí. Se você explora a sua mão de obra, você está tentando aliviar o caixa da empresa ao tempo em que você está gerando insatisfação na sua mão de obra. Isso vai voltar. Isso vai voltar em baixa produtividade, em baixo engajamento da equipe na hora de executar as tarefas, os trabalhos. Isso vai gerar conflitos entre a área estratégica e a gestão da empresa com o chão da fábrica, com a operação. Então, é por isso que a gente fala, não é sustentável. Esse tripé da sustentabilidade é um quebra-cabeças onde, se faltar uma peça, ele está incompleto. Ele não vai girar, ele não vai funcionar. Entendem? Diretor, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela. Então, vejam só. Aí, do que é que trata aqui a primeira questão? Nessa gestão orientada para o valor, a gente vai ver visões de negócio sendo orientadas para resultados de curto. Deixa eu botar aqui um marca-texto verdinho. Aqui. Orientada para resultados de curto, médio e longo prazos. E tendo como base os valores e a cultura da empresa. Por valores e a cultura da empresa, entendam que a gente está tratando dos hábitos, dos costumes, né, das normas internas da empresa, das normas tanto explícitas como implícitas. A gente está falando de tudo isso que faz parte do ambiente, do clima organizacional. Quando eu estou falando aqui, deixa eu destacar também de azulzinho aqui. Quando eu falo de valores e cultura, eu estou me referindo ao clima da organização. Sacam? Este é o ponto. Isto é uma gestão orientada para o valor. Vamos à segunda. Na segunda questão, a pergunta é: por que esse ponto é importante? Essa gestão orientada pelo valor, por que ela é importante? Por que ela deve ser adotada pelas organizações? Independente do setor que elas atuem, na agropecuária, bora imaginar que seja na agropecuária, no setor industrial, na prestação de serviços ou no comércio. Vamos lá.
as transformações que o mundo vem passando atualmente, elas estão se tornando cada vez mais comum. Na verdade, essas transformações aqui, elas estão cada vez mais comuns, mais corriqueiras, elas estão cada vez mais ordinárias e ocorrendo num espaço, em um menor espaço de tempo e de forma mais intensa. E minha gente, vejam, isso exige muito da capacidade de gestão, sacam? As coisas vão mudando, os cenários vão mudando. E a gente precisa pensar em como melhor alocar o capital da empresa, meus caros futuros técnicos em finanças. A gente precisa pensar nessa alocação do capital, qual é a melhor forma de aplicar para fazer com que esse capital renda. Qual é a melhor forma de alocar pessoal, colaboradores, cada um com sua suas respectivas qualidades e quais são as posições chaves onde eles possam render mais. É acompanhar e se adaptar a essa mudança. Isso é um desafio constante. Por isso que existe uma necessidade de se gerir uma empresa orientada para o valor. Sacam? Bom dia, Andressa Nascimento. Bom dia, seja bem-vinda para mais esta transmissão de aulas do curso técnico em finanças e a disciplina Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Ok, minha gente? Então, esses são pontos. Vamos adiante aqui. Uma terceira questão: o que é exigido para a organização numa gestão orientada para o valor? É preciso que os gestores passem a ter um mindset voltado para a busca desse objetivo. Eu estou colocando de propósito esse termo aqui, porque ele está cada vez mais comum nos livros de gestão, em artigos, em palestras sobre o assunto. E quando eu falo mindset, ele nada mais é do que o próprio objetivo de aprendizagem da aula de hoje. Ele está relacionado à mentalidade. É a forma de pensar e a forma de agir. Então, os gestores precisam ter essa mentalidade voltada para esse objetivo. E isso não é comum, não, viu? Só o que a gente vê são empresas que se orientam por vários outros critérios, menos pelo critério do valor, ok? São empresas que não têm a menor atenção ou preocupação com seus clientes. E aí, qual é o valor que os clientes vão perceber nessa marca? Qual é o valor que os clientes vão perceber nesta empresa? Ou na sua linha de produtos ou de serviços prestados? Se uma empresa ela não roda com esse objetivo de gestão orientada para o valor, ela não vai ter como prioridade honrar contratos. Quando ela não honra contratos, qual é o valor que os fornecedores vão atribuir para esta empresa, na qual vocês estarão trabalhando, meus caros e caras futuros técnicos em finanças? Ok? Então, são esses os pontos que a gente precisa botar na mesa. Portanto, o principal aspecto da gestão baseada no valor é que ela é responsável por uma verdadeira mudança na cultura da empresa. Não é uma forma tradicional de gerir uma empresa. É uma forma diferente, desafiosa. Ela dá, inclusive, mais trabalho. Ela dá mais trabalho. Volta aqui para mim, diretor, por favor. Ela dá mais trabalho porque a gente já chegou a trabalhar isso aqui no estúdio. Vejam só. Uma empresa, a gente já viu isso em governança corporativa. Tem empresas, meus caros futuros técnicos em finanças, que elas só focam em maximizar lucro. Então, quando a empresa está fazendo isso, ela só tem interesse
ela só tem como objetivo atender o interesse dos acionistas. Ora, se tem mais lucro, você está gerando mais valor para os acionistas, para os proprietários da empresa. Isso não se importando com os demais interesses que circulam a empresa. Fornecedores, clientes, credores, governo, né? Colaboradores, por exemplo. Então, nesse cenário, você vai ter uma empresa maximizando lucro e produzindo e oferecendo produtos de baixa qualidade para os seus consumidores. Produtos estes que serão incapazes de atender necessidades e desejos desse público. Você vai ter empresas que vão literalmente, precisam de mão de obra para operar, para funcionar, mas exploram esta mão de obra. E aí, vejam, você tem maximização de lucro, mas você vai ter funcionários insatisfeitos. Você vai ter, por exemplo, a empresa na hora de captar grana, um financiamento no sistema bancário, beleza. Ela é toda preocupada e vai tentar captar a grana nesse sentido. Depois ela vai atrasar os contratos aí de financiamento neste caso, e não necessariamente porque não possa, porque aquilo ali não é uma prioridade. É uma empresa que vai ter uma má reputação do ponto de vista financeiro dentro do mercado. Opa, ixi, aquele cara é bom de pedir dinheiro, ele é ruim de pagar. Entendem? Isso tudo compromete uma gestão orientada para o valor. Sacam? Aquela empresa que ela é gerida de forma esperta, querendo, por exemplo, continuar operando, né? E ao mesmo tempo sonegando imposto, cometendo crimes tributários. É uma condição necessária, minha gente. Para você operar, você tem que, a despeito de todos os desafios tributários que qualquer empresa no Brasil enfrenta, porque, de fato, o Brasil é um pesadelo tributário. Mas é legislação, é lei. A gente já tratou sobre isso aqui na sala de aula. Isso é compliance, isso é conformidade. É você estar em conformidade com a legislação trabalhista. Okay? Então, isso é gestão orientada para o valor. É quando uma empresa que opera na agropecuária, seja na produção agrícola, seja na criação de animais, ela tem que se sujeitar a uma legislação ambiental. Mas tem muita gente que no mercado que burla, não é? Que ataca, que fere a legislação ambiental para funcionar. Opera na ilegalidade. Estão buscando atender seus próprios interesses, mas deixa um vácuo em outros interesses que também são importantes de serem seguidos. Tá bom? Beleza? Opa, IPTV, estou vendo aqui conectados conosco nesse exato instante o povo de Joaquim Pires, a terra da Lagoa do Cajueiro. Bom dia, bom dia, bom dia, galera de Joaquim Pires, da Escola Doroteu Sertão. Câmbio, câmbio, câmbio. Muito bem. Ficou claro, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, diretor. Se bem que Joaquim Pires estão duas escolas, né? Tem a Doroteu Sertão e tem outra. Vocês estão na Doroteu Sertão? Por favor, me confirmem aí agora. Por favor. Vamos adiante aqui com mais uma questão dos conteúdos que foram trabalhados na aula passada. E na resposta. Isso, olha aí, da Doroteu Sertão. Bacana, bacana, bacana. Muito bem, sejam bem-vindos, minha gente. Estamos discutindo as questões no finalzinho da aula passada, em que eu não pude estar, mas que foi ministrada pelo Jorge Augusto, beleza? Então vejam só. Qual é o papel da relação com os stakeholders? Quando eu tratei da questão passada,
de certa forma, eu já fiz a abertura para esta. Com o aumento da competitividade e os melhores desempenhos do negócio, toda a cadeia de valor da empresa se beneficia. Quando a gente está falando de toda a cadeia de valor da empresa, a gente está falando aqui, né, por exemplo, da cadeia de suprimentos. Eu estou falando de... Ficou muito feio isso aqui, meu Deus. Espera aí aqui. Deixa eu ver se eu escrever com o dedo se fica melhor. Suprimentos. Só um tiquinho melhor. Ok. Por exemplo, dos fornecedores, mas isso vai além. A gente está falando de cadeia de suprimentos, mas eu estou falando também de colaborador, de credor. Né? Toda a cadeia de valor da empresa se beneficia. E a partir da potencialização, e são relacionamentos, né? É a empresa se relacionando com o fornecedor, é a empresa se relacionando com o colaborador, é a empresa se relacionando com o cliente, com o governo e tudo mais. E é a partir da potencialização desses relacionamentos é possível alcançar uma gestão eficaz e efetiva, o que pode garantir melhores resultados. Na relação com os stakeholders é isso. É uma empresa, volta aqui para mim, diretor, é uma empresa que ela não está em busca de atender apenas os interesses dos seus acionistas, dos seus proprietários, mas é uma empresa que está preocupada com todo o ecossistema que está no entorno dela, né? E vai buscar atender, equilibrar esses diversos interesses. Não é fácil, não é simples, mas é um objetivo que precisa ser buscado por uma gestão orientada para o valor. Ok? Diretor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor? Câmbio. Vamos adiante aqui. Muito bem. Agora a gente entra no nosso conteúdo literalmente. Estamos falando agora, a partir de agora, da mentalidade do gestor financeiro, meus caros futuros técnicos em finanças. Vejam só, um primeiro ponto que eu destaco aqui é aceitar a realidade do mercado. O que eu quero dizer? O que é que eu estou querendo dizer com aceitar a realidade do mercado? Vejam só. Existe na operação de uma empresa, povo de Joaquim Pires, Andressa, existem questões que precisam ser enfrentadas pela empresa que estão sob o controle da empresa. Por exemplo, o recrutamento e a seleção de pessoal que vai trabalhar na empresa é de competência dela, mas especificamente da área de recursos humanos e de gestão de pessoas. Sacam? Se você recrutar bem, ótimo, você vai ter um ótimo time de trabalho para operar ao longo do tempo. Se você recrutar mal, bem, você vai colher problemas nesse sentido. Vocês sacam isso? Também tem a precificação, a qualidade do produto, o preço que você define para vender o produto ou para prestar o serviço, a sua estrutura física, a forma como você atende o seu cliente. Percebam, essa realidade, esse lado da realidade está sob o controle da empresa, sob as tomadas de decisão da gestão da empresa. Ponto. E isso você pode mudar na gestão. Você pode mudar processos relacionados à área comercial. Você pode aumentar ou reduzir a equipe comercial. Você pode injetar mais grana ou menos grana na área do marketing. Você pode investir mais em estoque ou mais em caixa na empresa. E aí estou falando diretamente do financeiro.
Essa é uma decisão de natureza financeira. Eu vou ter uma linha de produtos mais diversificada ou uma linha de produtos mais focada, ou quem sabe vender apenas um único produto. Eu vou operar só presencialmente, ou vou operar hibridamente presencial e digital, ou vou operar só digital. Percebam, todas essas decisões que eu estou botando aqui na mesa, elas são de competência da gestão. Agora, quando a gente está falando de aceitar a realidade do mercado, é porque tem elementos que estão fora da tomada de decisão da empresa e que vão afetá-la do mesmo jeito. É quando você tem um restaurante e um insumo fundamental é gás de cozinha, e o gás de cozinha não para de subir os preços. Você é um tomador de preço, você não pode, o máximo que você pode fazer é tentar trocar de fornecedor, alguma coisa parecida, mas você não vai, aquilo ali é uma tomada de decisão, adquirir, né, fazer a aquisição do gás, que independe de você. Entendem essa história do aceitar a realidade do mercado? Aquelas altas do botijão de gás vão comer suas margens de lucro, porque elas vão elevar os seus custos operacionais. Não tem muito o que fazer nesse sentido. Entendem? A alta, do meio do mês para frente, aqui no Piauí é uma desgraça, porque é o tempo que mais esquenta, né, o BR-OBRO, e é o tempo que mais as contas de energia sobem, saca? E isso é uma realidade do mercado. E a empresa e a tomada de decisão da empresa, a gestão, ela não tem muito o que fazer nesse sentido. A conta vai vir mais cara. O que pode estar sob sua tomada de decisão é se você fazer caixa para de repente fazer uma transição energética. Volta aqui para mim, diretor, por favor, a imagem. E a transição energética que eu digo é depender menos de energia convencional e de repente mudar a sua matriz energética para investimentos em captar energia fotovoltaica ou solar. Aí é trabalhar, se programar para fazer caixa e fazer esse investimento. Percebam, agora você assumiu o controle da coisa. Mas, óbvio, nem todo mundo consegue fazer isso, porque nem todo mundo... porque existe uma restrição orçamentária. Nem todas as empresas vão conseguir fazer caixa para fazer essa transição energética. Entendem? Então, são essas as decisões que estão fora do nosso raio de ação e a gente precisa aceitá-los. Aí a gente precisa ajustar nossa estratégia para que ela possa se encaixar neste outro cenário adverso, neste outro cenário mais complicado, mais difícil. Entendem? São esses os pontos que merecem destaque. Eu até defino os preços, né, da minha empresa. Agora, na medida em que o gás subiu, a conta de água subiu, né, aí você pode ser necessário que você dê uma reajustada no seu preço. E com muito cuidado. Porque se você precificar demais, você pode perder clientela. Então, parte desses custos, se você absorver, eles vão corroer a sua margem de lucro. Mas você está segurando porque você não quer perder faturamento, você não está querendo perder cliente. Sacam? É difícil nesse momento. Não faltam empreendedores, não é, que estão passando por grandes dificuldades nesse instante, não é? Porque a gente vive numa economia brasileira, por exemplo, contaminada de inflação. Uma inflação é uma alta generalizada nos preços das coisas. E essa alta generalizada nos preços das coisas, elas atrapalham o planejamento empresarial. Ela atrapalha a definição de objetivos, metas e estratégias
dentro do setor financeiro, no qual vocês poderão estar trabalhando como futuros técnicos em serviço, em finanças. Sacaram aí? Ok. De repente, é uma política econômica que pode gerar efeitos, de repente positivos, de repente efeitos negativos, não é, sobre o seu negócio. E você não pode fazer muita coisa, apenas aguardar o impacto. E depois do impacto, fazer ajustes para novamente tentar se encaixar num outro cenário. Por exemplo, está em aprovação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a PEC lá, a PEC que concede um auxílio emergencial de R$600, uma PEC, o auxílio do Vale Gás, R$1.000 para caminhoneiros, uma série de benefícios sociais está lá na Câmara. Aí, vejam, em política econômica a gente chama isso como jogar dinheiro de helicóptero. Mas qual é o detalhe que a gente precisa destacar? E que isso injeta muita grana na economia. Isso, a princípio, pode gerar um efeito positivo. Mas em política econômica, uma ação ela gera inúmeros efeitos de primeira, de segunda, de terceira e quarta ordens até. Pode ser que o pessoal do mercado olhe assim, mas se essa PEC passar e tiver mais dinheiro circulando na economia, eu posso cobrar mais caro pelas minhas coisas. E percebam, isso pode alimentar mais inflação. Então, olha como é difícil a gente tomar decisões num cenário como esse, onde muita coisa está fora do nosso raio de ação. Por isso que é importante essa história a pandemia, o fechamento parcial dos mercados, o distanciamento social. Sacam? É essa coisa do aceitar a realidade do mercado. E a partir daí ajustar a estratégia para se encaixar nesta nova realidade. Seja ela adversa ou seja ela favorável. Ok, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, diretor. Então, aceitar a realidade do mercado. É isso que os gestores financeiros, que vocês, enquanto futuros técnicos em finanças, precisam adotar como parte da mentalidade de vocês. É não sofrer muito com o que não pode fazer. É literalmente focar no que pode ser feito dentro de um cenário de restrição. Ponto. Acabou-se. Sem choro e sem vela. Olhar o mercado com objetividade. Quando você aceita a realidade do mercado, agora é possível olhar o mercado com mais objetividade. Eu não vou perder tempo chorando o leite do bezerro. Você vai buscar alternativas para enfrentar a questão. Entendem isso? Olhar o mercado com objetividade. Aí aqui está, entre aspas, a verdade. A verdade aqui que eu estou colocando como correspondente ao fato. Fato. Sem choro e sem vela. Ok? Com objetividade. Se a gente não entender o problema, problemas mal compreendidos nunca vão encontrar uma solução adequada. Problemas mal entendidos sempre vão se desencontrar das soluções. A gente sempre vai patinar, errando e nunca acertando. Isso acontece quando a gente não compreende bem o que estamos enfrentando. Ok? Um outro ponto aqui é desenvolver crenças que permitam sentir o fluxo. Você vai ter uma crença que te permita sentir o fluxo. Qual é o fluxo? Só essa aceitação do mercado. É navegar na onda. Você não é capaz de bater na água e formar ondas.
mas você pode surfar nas ondas. Esse é o contexto. Percebam, cenários de otimismo e de grande crescimento econômico são ótimos para vender as coisas, porque você consegue vender coisas, produtos e serviços até valorizados. Porque mercados em crescimento econômico, com muitas compras, né, os consumidores eles não estão tão preocupados com o preço. Estão preocupados em adquirir as coisas. Carros são vendidos mais caros. Casas, apartamentos, terrenos, qualquer outra coisa é vendida mais caro em períodos de mercado aquecido. Olha o fluxo. Sente o fluxo. Quer vender bem alguma coisa? Olhe para o cenário econômico. Ele está favorável ou ele está desfavorável? Se a economia estiver quente, é possível você conseguir vender coisas por um valor mais alto do que o que elas realmente valem. Agora, se o mercado está frio, povo de Joaquim Pires, se o mercado está em recessão, vamos sentir o fluxo. Você vai ver que o mercado está frio. Então, não é o melhor momento de vender, porque você sempre vai estar vendendo coisas mais baratas do que o que elas realmente valem. Porque o mercado está frio, ninguém está comprando, você vai ser obrigado a baixar preço, a sua margem de ganho para poder fazer um negócio, entendem? Você vai ter menos liquidez, as coisas vão ter mais dificuldade de se transformar em grana. Sente o fluxo e a partir do fluxo desenha sua estratégia. Essa é a jogada. Essa é a mentalidade. Ok? O mercado, vamos pensar um pouquinho em bolsa de valores. É interessante, meus caros futuros técnicos em finanças. Volta aqui para mim, diretor. A bolsa está perdendo valor nesses últimos dias. Os ativos financeiros estão se desvalorizando. Por quê? Tem mais gente vendendo do que comprando. Então os preços caem. Com tomate é assim, se tiver muito tomate no mercado e pouca gente comprando, o preço do tomate vai cair. Na bolsa está acontecendo isso agora. Só que esse povo esse é o fluxo agora. Sacam? Só que quem é mais talhado na mentalidade vai olhar para o mercado e dizendo assim, se ele está desvalorizado, quem olha vai dizer assim, bora. Nesse exato instante, eu tenho a oportunidade de comprar baratas, excelentes ações de excelentes empresas no mercado. Elas estão desvalorizadas agora. Elas têm potencial de se desvalorizar, de valorizarem amanhã. Então, enquanto tem muita gente comprando, tem gente olhando o mercado de um outro ponto de vista. Opa, está na hora de comprar. Porque na verdade, no mercado financeiro, qual é o fluxo? É comprar na baixa e vender na alta. Esse é o fluxo. Essa é a ideia. Comprar na baixa e vender na alta. Comprar desvalorizado e vender valorizado. Aí você faz o ganho dessa. Você embolsa, você bota no bolso essa diferença. Entendem? Quando o povo começa mais a vender do que comprar, eles estão realizando prejuízo. Então, essa a pegada, essa a mentalidade. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Então, crenças. Desenvolva crenças que permitam você sentir o fluxo. No mercado de ações, o momento de comprar, por exemplo, ele se mostra agora. Mas a maioria do mercado está vendendo. Vocês sacam isso? É porque a maioria não sente o fluxo. Neutralizar, aí o quarto ponto, neutralizar as expectativas. A gente vai falar muito de expectativa na aula de hoje. Porque vejam só, não sofre a frustração do passado e nem a ansiedade do futuro. A questão é focar no presente.
E a gente vive numa sociedade da ansiedade. A pandemia, ela turbinou esse problema. Então a gente sofre muito com o que ainda não ocorreu ou não aconteceu. Todo mundo está passivo a isso, entendem? O que a gente precisa é controlar, é desenvolver essa crença, ou a mentalidade e saber enfrentar essas ansiedades. Porque se você ficar frustrado no passado, você nunca vai conseguir fazer bons negócios no futuro. Ok, minha gente, câmbio. Vamos adiante. Outros pontos que a gente precisa fazer no sentido de mentalidade do gestor financeiro. Interagir com o mercado numa perspectiva coletiva. Você não é o centro do universo. Você é um elemento de um ecossistema maior. Entendem? O Brasil não pode, se você tem um cenário mundial, o Brasil é um elemento no cenário mundial. Se o mundo todo está com medo de uma recessão americana, volta aqui para mim, diretor, por favor. Vamos imaginar aqui, vamos praticar aqui a abstração. Vamos imaginar aqui uma locomotiva, um trem. Esse trem vem aqui num trilho a alta velocidade. Entendamos Estados Unidos e China como locomotivas, como como literalmente a locomotiva que puxa os vagões. Porque são os países economicamente mais dinâmicos. Pode voltar a imagem aqui para mim, diretor. Opa, Joaquim Pires, a galera está dizendo lá que o sinal está caindo, né? Minha gente, o suporte técnico está nos acompanhando, eles de repente podem ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Então vejam só, você tem uma locomotiva, e aí quanto mais veloz for a locomotiva, mais veloz também irão os vagões puxados. Agora, se a locomotiva desacelera, a velocidade dos vagões também vão desacelerar. Se a locomotiva parar, os vagões também irão parar. Agora vamos pensar nos países. Se os Estados Unidos estiver na iminência de uma recessão econômica, todos os demais outros países do mundo serão afetados. Se a China desacelera economicamente o seu desempenho, os demais outros países também serão afetados. Logo, se houver uma iminência de uma recessão econômica mundial, ou seja, do mundo entrar em recessão, cair negativamente o seu desempenho econômico, ou ter um desempenho muito fraco, o Brasil, como parte desse elemento, não pode pensar que vai conseguir planar. Porque o Brasil é um elemento de um ecossistema maior. Entendem? Então, não tem como. O resto do mundo vai estar em recessão e o Brasil vai crescer. Não é assim que a banda toca. Entendeu? Se o resto do mundo estiver em crise, o Brasil também entrará em crise. Tanto que se o resto do mundo cresce, o Brasil também é puxado e ele também tende a melhorar o seu desempenho econômico. Pode ampliar o slide todo aí na tela, meu diretor? Câmbio. Então, percebam, interagir com o mercado numa perspectiva coletiva. E nessa perspectiva coletiva, a Andressa também está dizendo que o sinal está caindo lá para ela. E ela se conecta com a gente pelo YouTube, interagindo aqui no chat. Então, minha gente, interagir com o mercado é assim, é ajustar nossas estratégias, porque percebam, existe um negócio chamado de metajogo. É o jogo maior. A gente precisa entender o metajogo.
para a partir daí saber como é que a gente vai jogar. Sacam? Eu não posso... É como um avião que vai voar sem o chamado voo cego, né? É quando o avião, o piloto está guiando o avião sem a ajuda dos controladores de voo. Ele está voando cego. Ele não está entendendo o metajogo. Ele não sabe quais são as aeronaves, as rotas, como é que está o tráfego aéreo, né? O tráfego lá no aeroporto, na pista de pouso, na hora de pousar, como é que está o clima sacam? É preciso ter um entendimento do meta-jogo, do jogo maior. Aí a gente se encaixa dentro dele. Agora, e isso está relacionado a interagir com o mercado numa perspectiva coletiva. Você é parte, né? Você é um elemento nesse jogo maior. Ok? E a partir daí, mesmo ajustando a sua estratégia ao metajogo, entender que existem riscos a serem assumidos. Existem riscos de operar. Ora, se você opta por trabalhar na área financeira de uma empresa, como futuro técnico em finanças, existem riscos que vocês estão assumindo. É óbvio que quem tem responsabilidades acima de vocês na área financeira está assumindo riscos maiores do que vocês. Sacam isso? Tudo que a gente faz exige um risco. Por risco, entendam sacrifícios, esforços, abrir mão, né? Inclusive a probabilidade de doer. Aí a ideia é aceitar a dor. Agora a gente precisa correr riscos, mas riscos calculados. Riscos calculados. E ainda assim, a gente vai ser surpreendido por imprevistos. Porque, na prática, minha gente, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Todas as informações, a gente no momento de planejar, de traçar um objetivo e desenhar metas e a estratégia, nesse momento nós ainda não temos todas as informações necessárias. A gente só vai ter todas as decisões necessárias na hora da execução. E aí na hora da execução, os imprevistos vão surgir. E aí o que vai acontecer? Vamos precisar fazer ajustes. É quase como aquela analogia do trocar o pneu com o carro andando. Vai ser necessário fazer isso. Os riscos calculados minimizam isso. Né? Quando eu planejo, eu estou minimizando, eu não estou voando no escuro. Eu tenho um cenário otimista ou pessimista e um cenário realista, vamos dizer assim. Então, eu tenho parâmetros, tá? E vou fazer ajustes dentro disso. Sacam? Desenvolver a habilidade comportamental. É a tão afamada inteligência emocional. É tomar decisões e agir sob forte estresse. E não tenham dúvidas, a área financeira dentro da empresa é uma das que passa por maiores níveis de estresse. E vocês precisam ter essa clareza. Sacam isso? A habilidade comportamental. É um pouco do que se trata lá na resiliência, né? Situações ocorrerão, elas vão abalar vocês, vão impactar, mas vocês precisam ter a resiliência suficiente para voltar ao estágio inicial. Ok, minha gente, tudo bem? Estou olhando aqui no IPTV, Nova Santa Rita. Bom dia, conectados conosco. Povo de Joaquim Pires e povo de Andressa, por favor, vão nos mantendo informados de como é que está a transmissão de áudio e vídeo aí para vocês, tá bom? E outra coisa, minha gente, aqui, aprender o processo de mudança efetiva.
A gente está na era das mudanças, cada vez mais rápidas e cada vez mais profundas. Então, é literalmente gestão da mudança. Precisamos estar abertos a mudanças, a todos os momentos. A Nova Santa Rita diz que está normal a transmissão. Beleza, minha gente? Bem-vindos e bem-vindas. E Joaquim Pires também. A profa ou prof de Joaquim Pires, a profa ou prof de Nova Santa Rita, por favor, me digam os nomes de vocês aí pelo chat. Câmbio. Também compartilhem os nomes da galera aí.